Você já percebeu que, às vezes, parece que existe uma força silenciosa dentro de você que te impede de ser verdadeiramente feliz? Como se justo quando as coisas começam a melhorar, algo dentro de você desse um passo para trás, abrisse mão, estragasse, interrompesse ou simplesmente fugisse. É como se houvesse uma barreira invisível entre você e a vida que você sabe que poderia estar vivendo. E o mais curioso é que, na superfície, tudo parece racional. Você diz que quer ser feliz, diz que quer paz, estabilidade, amor, clareza, mas por algum motivo seus comportamentos parecem caminhar na direção oposta. É nesse ponto que surge a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer: e se não forem os outros que te impedem de ser feliz? E se for você mesmo? E se aquilo que você chama de azar, coincidência, cansaço, confusão ou não era para ser for, na verdade, um mecanismo profundo do seu próprio inconsciente, sabotando a sua possibilidade de viver algo melhor? Carl Jung dizia que tudo aquilo que você evita olhar dentro de si retorna como destino. É como se a parte de você que ficou presa em medos antigos, dores não resolvidas e experiências mal digeridas estivesse constantemente puxando você para longe da felicidade que você acredita querer. A verdade é que o seu inconsciente não se move por desejo, ele se move por proteção. E o que isso significa, na prática? Significa que, se você aprendeu a vida inteira que felicidade pode ser perigosa, instável, ameaçadora ou temporária, então você vai buscar inconscientemente formas de impedir que ela chegue perto demais. Porque, para sua mente, repetir o que é familiar sempre parece mais seguro do que arriscar algo novo, mesmo que esse novo seja algo bom. E talvez seja aqui que você comece a perceber algo importante: muitas das escolhas que você faz não são realmente feitas no presente, mas moldadas por versões antigas de você mesmo. Pequenas partes de você que ainda acreditam que não merecem muito, que não devem confiar demais, que não podem relaxar totalmente, que precisam sempre esperar o pior. E quando essas partes assumem o controle, elas criam padrões. Padrões emocionais, padrões de comportamento, padrões de reação. E esses padrões começam a determinar o jeito como você vive, mesmo quando você acha que está no controle. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Você pode estar sabotando sua própria felicidade porque, em algum nível profundo, a felicidade parece perigosa. Pense em quantas vezes você se aproximou de algo bom e, sem perceber, começou a criar obstáculos. Você começou a duvidar. Começou a imaginar cenários negativos. Começou a diminuir suas próprias conquistas. Começou a procurar defeitos onde não existiam. Começou a se afastar das pessoas que estavam tentando se aproximar. Começou a se convencer de que aquilo não era para você. Ou, simplesmente, deixou o medo falar mais alto. Durante muito tempo, você pode ter interpretado isso como fraqueza, como ansiedade, como confusão. Mas e se isso for apenas um reflexo de uma sabotagem emocional profunda que você nunca aprendeu a identificar? Jung acreditava que tudo o que permanece inconsciente continua governando sua vida. E quando o que governa sua vida são feridas não resolvidas, a consequência é simples: você se afasta daquilo que poderia te curar. A sabotagem emocional não começa com grandes escolhas, ela começa nos detalhes. Na forma como você se fala mentalmente. Na forma como interpreta o comportamento dos outros. Na forma como reage a pequenas frustrações. Na forma como escolhe sempre aquilo que dói menos, mas também cresce menos. Na forma como você insiste em acreditar que não está pronto, que não é capaz, que ainda não é o momento certo. E o mais paradoxal é que, quanto mais você repete esses padrões, mais eles parecem verdades absolutas. Mais você acredita na história de que é complicado, difícil, sensível demais, confuso demais, quando na verdade essas são apenas camadas de proteção criadas pelo seu inconsciente para evitar que você reviva dores antigas. Busca constante por distrações. A necessidade de sempre ter algo mais importante para fazer do que cuidar de si mesmo. O hábito de colocar os outros sempre em primeiro lugar. A tendência de abandonar projetos quando estão quase dando certo. O impulso de se afastar de alguém quando começa a sentir algo real. Tudo isso pode ser sabotagem. Porque, para o seu inconsciente, a felicidade pode parecer um território desconhecido demais. E aquilo que é desconhecido sempre causa resistência. Mas existe algo ainda mais profundo: a sabotagem emocional também pode surgir do medo de perder aquilo que você ainda nem conquistou. Parece estranho, mas é mais comum do que parece. Muitas pessoas preferem não se permitir ser felizes porque acreditam que, se permitirem, terão mais a perder. Então elas evitam se entregar.
Evitam investir. Evitam confiar. Evitam se permitir sentir. Porque, no fundo, acreditam que, se nada for construído, nada poderá ser destruído. Esse é um dos paradoxos mais dolorosos do inconsciente. Ele tenta te proteger do sofrimento, mas faz isso te impedindo de viver experiências que poderiam te libertar. E tudo isso acontece sem que você sequer perceba. Porque a sabotagem emocional não trabalha com lógica, ela trabalha com memória emocional. E enquanto você não olhar para essas memórias, enquanto não entender de onde surgiram certos medos, enquanto não reconhecer as partes de você que ainda estão machucadas, a sabotagem continuará aparecendo de formas diferentes, mas com o mesmo resultado: impedir que você viva a vida que deseja. E é aqui que esta jornada começa. Porque, para deixar de sabotar sua própria felicidade, você precisa primeiro enxergar os mecanismos internos que operam dentro de você. Precisa perceber os padrões que se repetem. Precisa entender por que certas situações te ativam tanto. Precisa identificar quando é você mesmo quem está criando barreiras que não existiam. E, principalmente, precisa aceitar que existe uma parte sua que aprendeu a sobreviver evitando a felicidade, e que agora precisa aprender a viver permitindo-se senti-la. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar exatamente como a sabotagem emocional se forma, porque ela se mantém e como você pode finalmente começar a desfazer os mecanismos inconscientes que te prenderam até agora. Porque a verdade é que, antes de mudar sua vida, você precisa entender a si mesmo. E essa compreensão começa exatamente aqui, no reconhecimento de que você não é seu inimigo, você apenas carrega feridas que nunca foram vistas. E quando elas forem vistas, quando forem compreendidas, algo dentro de você vai começar a mudar de forma natural. Porque tudo aquilo que é iluminado perde força. E tudo aquilo que é compreendido deixa de te controlar. Quando você começa a enxergar as partes de si mesmo que estavam escondidas, algo profundamente silencioso acontece dentro da sua mente. Um tipo de reorganização, quase imperceptível, mas que muda tudo. Porque aquilo que antes parecia um inimigo interno começa a se revelar como apenas um fragmento esquecido de você mesmo. Um fragmento que, até agora, vinha guiando suas escolhas, seus medos e até suas desistências. E o mais impressionante é perceber que, mesmo sem querer, você vinha dando força a essas sombras todas as vezes que ignorava o que realmente sentia. Como se, no esforço de parecer bem, você tivesse se afastado de si, deixando suas dores no comando sem nem perceber. E é justamente nesse ponto que entra a sabotagem emocional, não como um comportamento consciente, mas como um movimento automático, silencioso, que se desencadeia sempre que você tenta crescer, melhorar ou encontrar algo que realmente deseja. Porque, no fundo, existe uma parte sua que acredita que não merece certas coisas. E essa parte, quando não reconhecida, age. Ela cria obstáculos invisíveis. Ela distorce percepções. Ela te convence de que não vai dar certo antes mesmo de tentar. E pior, ela te transforma no seu próprio adversário. O mais surpreendente é que essa sabotagem quase nunca aparece como algo óbvio. Ela não chega com avisos, nem grita, nem se apresenta como uma força contrária. Ela se infiltra nas brechas mais frágeis da sua mente, na hora que você duvida de si, na frase que você não consegue dizer, na ligação que adia, no relacionamento que sustenta mesmo sabendo que machuca, na oportunidade que você descarta porque não é o momento, não é o suficiente, não está pronto. E talvez você nunca tenha percebido que, por trás dessas decisões aparentemente racionais, existe uma história emocional muito mais profunda. Quando Jung falava das forças inconscientes, ele não se referia a algo místico ou distante, mas exatamente a esse comportamento automático que controla sua vida sem que você perceba. É como se houvesse duas versões suas coexistindo, uma que quer crescer e outra que está desesperada para te manter onde você está, porque acredita que qualquer passo para fora da zona conhecida representa perigo. E essa versão que teme o desconhecido não é fraca, ela é extremamente poderosa. Ela aprendeu a sobreviver antes mesmo que você entendesse o significado da palavra sobrevivência. Assim, cada vez que você se aproxima de algo que poderia te trazer felicidade, paz, amor ou realização, essa parte da sua mente aciona o alarme. E o alarme não diz, isso é bom, avance. Ele diz, cuidado. Isso é diferente. Isso é arriscado. E então você recua. Às vezes sem perceber que recuou. Às vezes acreditando que fez a melhor escolha. E, na maioria das vezes, sentindo apenas um desconforto indefinido que te empurra de volta para aquilo que é familiar, mesmo que doloroso. A sabotagem emocional é, no fundo, um movimento de proteção.
só que mal calibrado. Uma tentativa antiga de te defender de algo que não existe mais. E ela se alimenta precisamente daquilo que é deixado na escuridão. Porque aquilo que você não vê te domina. Aquilo que você não entende te paralisa. Aquilo que você não investiga te sequestra. E, principalmente, aquilo que você não aceita se torna um inimigo interno que repete os mesmos ciclos, as mesmas relações, os mesmos medos e as mesmas fugas. É por isso que você pode sentir que vive a mesma história em diferentes capítulos da vida. As mesmas pessoas com nomes diferentes. Os mesmos padrões emocionais disfarçados de situações novas. As mesmas frustrações vestidas de escolhas inéditas. Porque o inconsciente não trabalha com o que é novo, ele trabalha com o que é familiar. E, para ele, o familiar é sinônimo de segurança, mesmo quando dói. Talvez seja por isso que tantas pessoas mantêm relacionamentos que já não fazem sentido, carreiras que não as representam, hábitos que as desgastam e uma imagem interna que não corresponde mais a quem poderiam se tornar. Porque existe uma sensação muda, quase ancestral, de que ficar onde está é menos arriscado do que mudar. E, por isso, seu inconsciente cria pontes para te manter na mesma rota. Ele inventa justificativas. Ele racionaliza emoções. Ele fortalece medos. Ele cria ilusões de incapacidade. É assim que você pode se ver repetindo frases como: não é para mim. Eu não consigo. Eu não sou capaz. Não adianta tentar. Vai dar errado. E essas frases, mesmo quando parecem apenas pensamentos, são sinais claros de que existe algo por trás da superfície. Algo que aprendeu a te diminuir porque um dia acreditou que isso te manteria seguro. Mas o ponto mais profundo dessa questão é que essa sabotagem não é um defeito seu, ela é um mecanismo psicológico que nasceu de alguma dor que você não escolheu sentir. E enquanto essa dor permanece não reconhecida, a sabotagem continua. Ela se adapta. Ela se esconde. Ela muda de forma. E, quanto menos você olha para ela, mais poder ela ganha. E é aqui que tudo começa a se transformar. Porque, quando você decide olhar para dentro, realmente olhar, sem defesas, sem justificativas, sem tentar ser alguém melhor do que é, algo se reorganiza. De repente, você percebe que a resistência que sentia ao avançar não vinha de incompetência, mas de proteção. Que o medo de se permitir ser feliz não era incapacidade, mas memória emocional. Que o impulso de se autodestruir nos momentos de crescimento não era fraqueza, mas um mecanismo automático tentando evitar o desconhecido. E, quando essa compreensão chega, mesmo que suavemente, ela abre espaço para algo novo. A partir desse ponto, você começa a perceber que a felicidade que sempre desejou talvez estivesse menos relacionada ao mundo externo e mais vinculada à capacidade de se permitir receber aquilo que a vida tem para te oferecer. E, paradoxalmente, a verdadeira mudança não começa quando você decide ser mais forte, começa quando você se permite ser honesto consigo mesmo. Porque é nessa honestidade que a sabotagem perde a armadura e se torna visível. E, ao se tornar visível, perde força. Quando essa honestidade finalmente desperta, algo dentro de você começa a se movimentar de um modo muito particular. Não é uma mudança brusca, não é um insight grandioso, e nem sempre é confortável. Na verdade, é quase sempre sutil, como se uma fresta mínima de luz começasse a atravessar uma porta que ficou fechada por anos. E, mesmo que a luz seja pequena, o simples fato de entrar já altera tudo. Porque, de repente, aquilo que antes parecia imutável começa a ser questionado. Aquilo que era automático começa a ser percebido. Aquilo que era sombra começa a adquirir contornos. E é aqui que você começa a notar os momentos exatos em que se sabota. Você enxerga com clareza quando interrompe um caminho que estava funcionando. Percebe quando se aproxima de alguém que repete a mesma dor. Se dá conta de quando deixa passar oportunidades que poderiam mudar sua realidade. E, pela primeira vez, você entende que nada disso é coincidência, tudo é repetição. Repetição do inconsciente, repetição da ferida, repetição da história emocional que carrega dentro de si. Essa percepção, por mais desconfortável que seja, representa o início da libertação. Porque, quando você vê o que antes era invisível, sua relação com aquilo muda completamente. O padrão não desaparece imediatamente, mas perde autoridade. A sabotagem não some, mas deixa de ser imperceptível. E, quando deixa de ser invisível, ela perde sua força mais poderosa, a força de operar às escondidas. E é interessante perceber que, quando Jung falava sobre o inconsciente,
Ele não dizia que você deveria eliminá-lo ou lutar contra ele. Pelo contrário, ele dizia que a chave era integrar, compreender e iluminar. Porque a sombra não se dissolve com força, se dissolve com consciência. E a sabotagem é apenas uma face dessa sombra. Ela não quer te destruir, ela quer te proteger. Só que ela faz isso com métodos antigos, inadequados, desatualizados para a versão que você é hoje. E essa é uma das descobertas mais profundas da psicologia. Nem todo comportamento que te machuca nasceu com essa intenção. Muitos surgiram como defesas. Defesas que foram úteis em algum momento, mas que se tornaram prisões quando você cresceu. Porque o que um dia te protegeu pode ser exatamente o que hoje te impede de avançar. Quando você começa a questionar essas defesas internas, algo muito significativo acontece. A sua mente, ao invés de trabalhar contra você, começa a trabalhar com você. Ela deixa de ser um campo de batalha e se torna um lugar de investigação. Ao invés de cada medo representar um limite, ele passa a ser um sinal. Ao invés de cada sabotagem ser um fracasso, ela se torna uma mensagem. E essa mudança de percepção é o início do que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, livre das repetições inconscientes que herdou ou aprendeu sem perceber. Nesse caminho, você começa a se lembrar de algo essencial, que sua felicidade não está perdida, nem distante, nem inacessível. Ela está apenas bloqueada atrás de camadas de histórias que você viveu, de dores que não entendeu, de emoções que não soube nomear. E, conforme esses bloqueios começam a ser vistos, a felicidade deixa de parecer um ideal e começa a se tornar uma possibilidade real. Mas existe uma dificuldade nesse processo que poucas pessoas mencionam. Quando você começa a enxergar suas próprias sabotagens, também começa a ver o quanto elas te afastaram de oportunidades, de pessoas, de caminhos que realmente importavam. E essa constatação pode trazer tristeza, arrependimento, ou até mesmo raiva de si mesmo. Porém, é importante lembrar que esse sentimento é parte natural da consciência. Ele não significa que você errou. Significa que agora está desperto. Porque, até então, você vivia reagindo. Agora, está observando. E essa simples mudança, de reagir para observar, é o ponto onde tudo se transforma. Porque, quando você observa, você escolhe. Quando você observa, você decide. Quando você observa, você interrompe o automático. A sabotagem emocional perde força quando você começa a nomeá-la. Quando você diz, eu sinto medo. Quando você admite, eu me afasto porque não sei receber afeto. Quando você reconhece, eu rejeito oportunidades porque não acredito que mereço. Quando você encara, eu diminuo minhas conquistas porque tenho medo de ser visto. A verdade é que sua mente não quer te destruir, ela quer prever o que vai acontecer para que você não sofra. O problema é que ela faz previsões antigas, previsões baseadas em dores passadas, previsões que já não combinam com a pessoa que você se tornou. É por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos emocionais que não entendem. Temem a felicidade porque ela representa risco. Temem a vulnerabilidade porque ela representa exposição. Temem o amor porque ele representa perda. Temem o sucesso porque ele representa responsabilidade. E assim, sem perceber, constroem uma vida que parece mais segura, mas que, na prática, limita, restringe e sufoca. Mas quando você decide se aproximar dessas sombras, algo inesperado acontece. Você descobre que elas falam. Elas contam a história de onde nasceram. Elas explicam por que existem. Elas mostram o que ainda dói. E, muitas vezes, ao ouvir essa história, você percebe que não precisa mais carregar aquele peso. Que aquela dor não é mais sua. Que aquela crença não te serve mais. E é nesse momento que a sabotagem começa a desmoronar. Não porque você lutou contra ela, mas porque você a compreendeu. E aquilo que é compreendido deixa de te controlar. Aquilo que é iluminado perde força. Aquilo que é aceito se transforma. A partir daqui, sua jornada interior começa a mudar de direção. Você passa a reconhecer quando está repetindo o passado. Passa a sentir quando sua mente está tentando te proteger do que, na verdade, poderia te fazer bem. Passa a perceber quando um impulso de desistir não representa verdade, representa memória. E, quando você finalmente entende isso, a felicidade deixa de ser algo que você busca e começa a ser algo que você permite. Porque, no fim, a verdadeira libertação não acontece quando você vence o inconsciente, mas quando você faz as pazes com ele. E, quando isso acontece,
A vida deixa de ser uma repetição e passa a ser um caminho. Um caminho real, novo, possível e, pela primeira vez, verdadeiramente seu. Existe um fenômeno silencioso acontecendo dentro de você neste exato momento. Talvez você não perceba, talvez nunca tenha parado para pensar nisso, mas o fato é que sua mente inconsciente está tomando decisões antes mesmo que você tenha consciência delas. Jung dizia que grande parte do sofrimento humano não vem do destino, mas do inconsciente não reconhecido. E quando você não reconhece o que vive dentro de si, você começa a viver no piloto automático emocional, repetindo padrões, recriando dores antigas, buscando nos outros aquilo que falta dentro de si, e destruindo oportunidades que poderiam ter transformado sua vida por completo. A autossabotagem não começa com uma grande decisão errada. Ela nasce em micro-reaçõezinhas automáticas. Um medo que você acha normal, um impulso que você nunca questiona, uma fuga que parece lógica. Você diz que não é o momento, que falta motivação, que não tem energia, que não é para você. Mas essas explicações são apenas a superfície. Por baixo delas existe um sistema emocional inteiro operando como um programa escondido, guiando suas escolhas sem pedir sua permissão. A verdade é que seu inconsciente não está tentando te destruir. Ele está tentando te proteger, mas proteger daquilo que já aconteceu, não do que está acontecendo agora. Ele protege a criança ferida que você um dia foi, não o adulto que você se tornou. Ele tenta impedir que você sinta novamente a humilhação, o abandono, a rejeição, o fracasso, o caos. Mas para te proteger, ele te limita. Ele te prende. Ele te impede de crescer. E por isso, sem perceber, você começa a sabotar exatamente a vida que diz querer. A autossabotagem é um mecanismo de segurança emocional. Ela cria muros invisíveis que mantêm você longe de qualquer coisa que pareça perigosa, mesmo que essa coisa seja justamente a oportunidade que mudaria sua vida. Se seu inconsciente aprendeu que amar é sofrer, ele vai te afastar de qualquer relação profunda. Se ele aprendeu que ser vulnerável é ser atacado, ele fará você parecer frio, ironizar sentimentos, evitar conversas sinceras. Se ele aprendeu que tentar e falhar é insuportável, ele vai te manter procrastinando eternamente, sempre esperando o momento perfeito. E é assim que a mente nos engana, chamando prisão de proteção, chamando medo de prudência, chamando fuga de racionalidade. Pessoas que crescem ouvindo que são difíceis, erradas, insuficientes, carregam dentro de si um eco. Um eco que diz: não vá muito longe, não sonhe demais, não se exponha, não tente mudar. E mesmo depois de adultas, mesmo conquistando independência financeira, mesmo tendo mais conhecimento e maturidade, elas continuam obedecendo a esse eco, como se a voz fosse delas, quando na verdade pertence a um passado que deveria ter sido deixado para trás. A mente tem uma tendência poderosa. Ela prefere o conhecido ao desconhecido, mesmo que o conhecido doa. Jung afirmava que o ser humano prefere viver na miséria que conhece do que correr o risco de viver uma felicidade que não sabe controlar. Por isso tantos insistem nas mesmas relações, nos mesmos hábitos, nas mesmas desculpas. O sofrimento familiar parece mais seguro que a felicidade incerta. É uma lógica distorcida, mas profundamente humana. E então você percebe que não é o universo que te pune. Não é azar. Não é destino. É apenas você repetindo um roteiro emocional antigo, escrito por um eu que talvez nem exista mais. O inconsciente cria padrões, e padrões criam realidades. O problema é que quase ninguém para questionar de onde esses padrões vieram. Você sente medo e acha que é natural. Sente vergonha e acha normal. Sente culpa e acha inevitável. E assim, de emoção em emoção, você vai se afastando da vida que poderia ter. A autossabotagem se manifesta de formas muito sutis. Às vezes é aquele impulso de desistir justamente quando algo começa a dar certo. Às vezes é uma irritação repentina que te faz estragar um dia importante. Às vezes é a escolha de pessoas que nunca te levam a lugar nenhum. Às vezes é o hábito de aceitar menos do que merece. E às vezes é o diálogo interno destrutivo, aquela voz que te diz que você não é capaz, que não é suficiente, que não é digno. Essa voz não nasceu com você. Ela foi aprendida. E como tudo que é aprendido, pode ser desaprendido. Muitas pessoas acham que a autossabotagem é um problema de falta de força de vontade, mas a força de vontade não tem poder contra padrões inconscientes. Você pode querer mudar, pode prometer que dessa vez será diferente, pode jurar que vai melhorar. Mas enquanto seu inconsciente estiver programado para te manter pequeno,
você continuará preso aos mesmos ciclos. Porque a mente profunda sempre vence a mente superficial. Jung dizia que o inconsciente dirige sua vida, e você chama isso de destino. E isso explica por que, mesmo quando tudo parece favorável, você encontra um jeito de se perder. O inconsciente cria caminhos que te fazem voltar ao que é familiar. Se você cresceu acostumado ao caos, o silêncio te assusta. Se cresceu acostumado ao abandono, o amor verdadeiro te parece perigoso. Se cresceu acostumado à crítica, o elogio soa falso. E sem perceber, você destrói aquilo que te faz bem e se apega ao que te destrói, porque emocionalmente isso é o que você reconhece. A autossabotagem também surge como uma tentativa de evitar a dor da mudança. Crescer dói. Assumir responsabilidade dói. Encarar suas sombras dói. Dizer eu mereço mais dói quando você passou a vida acreditando que não merecia nada. Por isso você cria desculpas, adia decisões, se esconde atrás de ocupações, ou se envolve com pessoas problemáticas para justificar sua própria estagnação. Qualquer coisa é melhor do que olhar para dentro e assumir que talvez você seja o maior obstáculo da sua própria felicidade. Mas a boa notícia, e há uma, é que qualquer padrão inconsciente pode ser transformado quando se torna consciente. Iluminar suas sombras não as elimina automaticamente, mas tira delas o poder de comandar sua vida. Quando você percebe que está fugindo, a fuga perde força. Quando percebe que está repetindo um padrão, ele começa a enfraquecer. Quando percebe que está se sabotando, o ciclo se rompe. A consciência é o antídoto contra a autossabotagem. A grande virada acontece quando você deixa de perguntar por que isso sempre acontece comigo, e passa a perguntar por que eu sempre escolho isso. Essa diferença é gigantesca. Porque no primeiro caso você se coloca como vítima do mundo. No segundo, você assume que existe algo dentro de você participando da dinâmica. E é aí que a transformação começa. Não é culpa, é responsabilidade. E responsabilidade é poder. Quando você entende seus padrões inconscientes, entende também suas feridas, suas necessidades, seus medos, seus desejos, seus limites. E isso te liberta. Porque ao invés de viver reagindo, você começa a escolher. Escolher o que aceita, o que recusa, o que constrói, o que abandona. Você deixa de ser empurrado pela vida e começa a direcioná-la. E mesmo que seus padrões antigos ainda tentem te puxar de volta, agora você os reconhece, e aquilo que é reconhecido perde força. A autossabotagem sempre foi uma reação, não uma essência. Não é quem você é. É apenas uma estratégia antiga, criada por um eu que estava tentando sobreviver. Mas você não precisa sobreviver. Você pode viver. Pode crescer. Pode amar. Pode prosperar. Pode finalmente ser feliz sem medo de perder, sem medo de doer, sem medo de repetir o passado. O inconsciente deixa de te sabotar quando você aprende a escutar o que ele está tentando te mostrar. O próximo passo da sua jornada é entender como transformar essas sombras em força. Como integrar o que você negou por tantos anos. Como fazer com que seu inconsciente deixe de ser um inimigo oculto e se torne um aliado poderoso. Porque tudo aquilo que você traz para a luz começa a mudar de forma natural. E tudo aquilo que é compreendido deixa de te controlar. Chega um momento na vida em que você se olha no espelho e percebe que não dá mais para continuar vivendo como antes. Um momento em que as máscaras pesam, os medos cansam, e as justificativas perdem o sentido. É como se algo dentro de você, silenciosamente, dissesse: agora é a hora. Ou você muda, ou nada muda. E é justamente nesse ponto, frágil, confuso, mas cheio de potencial, que o verdadeiro processo de transformação começa. A autossabotagem não desaparece com força de vontade, tampouco com frases motivacionais. Ela se dissolve quando você rompe a barreira entre o que você sabe conscientemente e aquilo que o inconsciente tenta esconder. Jung dizia que o processo de individuação, esse retorno a si mesmo, começa quando você aceita olhar para dentro com honestidade radical. E isso não é simples. Porque olhar para dentro significa revisitar feridas, confrontar medos, reconhecer padrões que você tentou negar a vida inteira. Mas é justamente nesse enfrentamento que a mudança nasce. O primeiro passo para romper o ciclo da autossabotagem não é fazer diferente, é perceber. Perceber quando você está fugindo, quando está repetindo, quando está justificando, quando está se diminuindo. Perceber que a raiva repentina talvez seja medo. Que a frieza talvez seja proteção. Que a procrastinação talvez seja pânico de falhar.
Esse ver é um ato de coragem. Não parece, mas é. Porque a mente humana faz de tudo para evitar a verdade, especialmente a verdade sobre nós mesmos. Mas quando você começa a enxergar suas sombras, elas começam a perder força sobre você. O segundo passo é aceitar. E aceitar não significa se conformar. Aceitar significa parar de lutar contra partes suas que apenas querem ser compreendidas. Todos nós temos lados que aprendemos a rejeitar: o lado inseguro, o lado carente, o lado agressivo, o lado frágil, o lado vulnerável. Muitas vezes, esses fragmentos escondidos são justamente os que aparecem em forma de autossabotagem. Eles pedem atenção do único jeito que aprenderam, tirando você do caminho. Quando você os acolhe, eles deixam de gritar. O terceiro passo é integrar. Aqui começa a verdadeira transformação. Integrar significa unir o que você separou, reconciliar o que você rejeitou, dar voz às partes que você tentou silenciar. Significa não mais se dividir entre o eu que mostro e o eu que escondo. Quanto mais dividido você é internamente, mais suas sombras atuam sem controle. Quanto mais inteiro você se torna, menos o inconsciente precisa interferir. E de todas as integrações possíveis, talvez a mais importante seja integrar sua dor. Não existe pessoa no mundo que não carregue dor emocional. Rejeição, abandono, humilhação, medo de não ser suficiente, medo de ser esquecido, medo de ser substituído, medo de tentar e falhar. Se você não olha para sua dor, ela encontra modos de se expressar, nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, no seu trabalho, na sua autoestima. A dor que você evita se transforma em comportamento. A dor que você acolhe se transforma em sabedoria. Por isso, romper o ciclo de autossabotagem também significa fazer as pazes com a sua história. Não com resignação, mas com compreensão. Você não precisa amar suas feridas, mas precisa entendê-las. Precisa perceber que tudo o que aconteceu com você, o bom e o ruim, moldou quem você é, e que dentro da sua dor existe uma chave. Uma chave que, quando girada, abre a porta para uma vida mais consciente, mais plena e mais verdadeira. A transformação também exige que você mude sua postura diante da vida. A autossabotagem muitas vezes nasce de uma postura infantil diante da responsabilidade. A criança espera ser salva, espera que alguém resolva, espera que a vida mude por conta própria. O adulto compreende que a mudança exige participação. E participar da própria vida é assumir o peso e o poder das suas escolhas. Jung dizia que somos responsáveis não apenas pelo que fazemos, mas pelo que deixamos de fazer. E essa é uma verdade dura de engolir. Quantas oportunidades você deixou passar? Quantos caminhos deixou de trilhar? Quantas conversas evitou? Quantas relações manteve mesmo sabendo que te destruíam? Quantas vezes você disse depois, quando o que queria dizer era tenho medo? Reconhecer isso não é se culpar. É se libertar. Porque o passado não pode ser mudado, mas pode ser compreendido. E quando você compreende o passado, ele deixa de te aprisionar. Outro ponto fundamental é aprender a diferenciar sua voz interna da voz do medo. O medo fala alto. Ele te paralisa, te convence, te manipula. Ele usa frases como não vai dar certo, é arriscado demais, você não merece, não tente, não confie, não se entregue. E muitas vezes, você confunde medo com intuição. A intuição é silenciosa, calma, objetiva. O medo é desesperado, insistente e dramático. A autossabotagem nasce quando você escuta o medo e ignora a intuição. A intuição é sua sabedoria. O medo é sua memória de dor. Quando você aprende a distinguir uma da outra, sua vida muda. Também é preciso aprender a lidar com a vulnerabilidade. Não existe transformação sem vulnerabilidade. Ser vulnerável é permitir-se sentir, permitir-se errar, permitir-se tentar, permitir-se ser visto. Muitas pessoas sabotam a própria felicidade porque têm pavor de parecer vulneráveis. Elas acreditam que vulnerabilidade é fraqueza. Mas vulnerabilidade, na verdade, é coragem. É ousar ser humano. É ousar existir sem armaduras. A maior parte das relações destruídas, das oportunidades perdidas e dos sonhos abandonados se deve ao medo de parecer vulnerável. Você constrói muralhas e chama isso de ser forte. Mas força verdadeira não é esconder-se. Força verdadeira é permitir-se viver plenamente, mesmo correndo riscos. E felicidade é, sempre, um risco. Porque tudo que pode trazer alegria também pode trazer dor.
Mas evitar a felicidade para evitar a dor é, em si, um tipo profundo de infelicidade. E então chegamos a outro ponto essencial: aprender a agir apesar do medo. A maioria das pessoas espera que o medo desapareça para só então agir. Mas o medo nunca vai desaparecer completamente. Ele faz parte do processo. Ele é uma sombra que caminha ao lado do crescimento. A diferença entre quem muda e quem permanece igual está na forma como lida com o medo. Quem cresce, age mesmo tremendo. Quem se sabota, espera a coragem perfeita, que nunca chega. A transformação também exige que você reconheça seus gatilhos. Não com julgamento, mas com curiosidade. Por que certas situações te irritam tanto? Por que certas pessoas te desestabilizam? Por que determinados cenários despertam reações desproporcionais? Os gatilhos não são inimigos, são mapas. Eles apontam exatamente onde sua dor está escondida. Cada gatilho é uma seta direcionada para uma parte sua que precisa ser curada. E cura emocional não significa apagar memória, significa mudar significado. Aquilo que antes te escravizava passa a te ensinar. Aquilo que antes te feriu passa a te fortalecer. Aquilo que antes te definia passa a te transformar. Por fim, romper a autossabotagem é construir uma nova relação consigo mesmo. Uma relação de respeito, de paciência, de honestidade. Uma relação na qual você se trata como alguém digno de cuidado, de afeto e de compreensão. Porque, no fundo, tudo começa no modo como você se enxerga. Se você se vê como alguém pequeno, qualquer obstáculo parece uma muralha. Mas se você se vê como alguém capaz, até os desafios se tornam degraus.